Vamos então resolver este caso clínico. Paciente do gênero feminino, 24 anos, 1,62 m e 60 kg. Encontra-se internada na UTI, traqueostomizada e em ventilação mecânica invasiva. Realize os seguintes ajustes no SDVM. Modalidade ciclada tempo, volume corrente 7 ml por quilo do peso ideal, sensibilidade inspiratória à pressão. Os ciclos mandatórios foram programados com 4,61 segundos, a fase inspiratória tem duração de 1 segundo e o tempo de subida é de 0,30 segundos. Então, vamos programar o SDVM segundo foi solicitado no caso clínico. Para isso, então, eu vou colocar aqui o SDVM para funcionar. E aí, o que se pede primeiro é que a modalidade seja ciclada a tempo. Modalidade ciclada a tempo é a modalidade PCV. Então, já está na modalidade PCV. A questão é que no enunciado, eu vou voltar aqui no enunciado, ele fala que os ciclos mandatórios foram programados com 4,61 segundos. Mas existe um ajuste de sensibilidade inspiratória. Se há ajuste de sensibilidade inspiratória, no caso aqui a pressão, então o modo é assistido controlado. Se não tivesse dito sensibilidade inspiratória, né, algum ajuste, solicitado o ajuste, e só falado dos ciclos mandatórios, ou seja, os ciclos controlados que foram programados, eu só iria ajustar a frequência respiratória e deixaria a sensibilidade inspiratória desligada. Então, eu já descobri que o modo tem que ser assistido controlado. Mas observe que, né, tá bem bagunçado aqui o simulador. Por quê? Porque agora eu também tenho que ajustar a sensibilidade inspiratória, tá sem ajuste, ela tá desligada. E aí, como é que eu vou ajustar? Bom, eu tenho que saber qual é a pressão muscular que o paciente faz. Para isso, eu vou só parar um pouquinho aqui o simulador e vou olhar aqui. A pressão máxima desse paciente é de quase 5 centímetros de água. Eu posso ajustar a sensibilidade inspiratória menor do que 5 centímetros de água. Então, eu posso colocar aqui a sensibilidade tem que ser a pressão, porque foi solicitado, e aí eu posso ajustar o valor que seja até menor do que menos 5 centímetros de água. Eu vou colocar 4 centímetros de água, e aí volto. Então, agora o simulador vai começar a organizar. Agora que já está organizado, eu tenho que ajustar o delta pressórico. Ele fala que o volume corrente para essa paciente tem que ser de 7 ml por quilo do peso ideal da paciente. Eu já fiz aqui o cálculo e o volume corrente para essa paciente é de 380 ml, considerando os 7 ml por quilo. Vamos observar qual é o volume corrente dessa paciente no momento. Está em 652 mililitros. Então, isso aqui não está correto. Vamos colocar aqui nos parâmetros para a gente já ir acompanhando a frequência respiratória, a relação em Ziege, o volume corrente, né, o volume inspirado e o fluxo inspirado também. E aí, agora eu vou ajustar o delta pressórico para que consiga ali fornecer para essa paciente um volume de 380 mililitros. Tem que reduzir, porque o volume está alto. Então, eu vou colocar aqui, vou testar 10 centímetros de água e vou observar quanto de volume é fornecido para essa paciente. Aguarde alguns ciclos ventilatórios no simulador para que ele possa se ajustando. Ó, deu 470 mililitros. Ainda não está ideal. Ele fala também no enunciado, vamos olhar aqui o enunciado, que o tempo de subida é de 0,30 segundos. O tempo de subida já está certinho e isso influenciaria no volume corrente dessa paciente, mas já está ajustado, já começou ajustado aqui. Mas a gente tem que ver se a frequência respiratória também está adequada para essa paciente e o tempo inspiratório. A frequência respiratória não influencia, mas a frequência respiratória, ele fala que os ciclos mandatórios têm que ser de 4,61 segundos. Se eu dividir 60 por 13 incursões respiratórias por minuto, eu tenho 4,61 segundos, ou seja, os ciclos controlados, se houver necessidade do ventilador mecânico, no caso aqui o SDVM, ofertar
ciclos controlados, então os ciclos controlados serão de 4,61 segundos. Se o paciente não disparar em até 4,6 segundos, o simulador vai ofertar o volume para o paciente, vai ofertar um ciclo ventilatório para o paciente. Mas o tempo inspiratório está ajustado de forma inadequada aqui nessa situação simulada, porque aqui ele pede que a fase inspiratória tem duração de 1 segundo. Então, essa fase precisa ter duração de 1 segundo. E a fase inspiratória, que é o tempo inspiratório significa o quanto a fase inspiratória vai durar, que nessa situação tem o seu início aqui e o seu fim neste ponto. E é de 1 segundo, então tá alta. Vamos ajustar. Confirmei, vou aguardar alguns ciclos ventilatórios para o SDVM realizar os ajustes, inclusive a interferência no volume corrente. Então, aguardei, a interferência foi bem mínima, bem pequena, eu tenho que realmente reduzir o delta pressórico, que é o que está faltando para poder fornecer o volume corrente ideal para essa paciente. Então, eu vou reduzir, vou colocar 8 e vou testar se o volume corrente vai chegar ali próximo dos 380 mililitros. Aguarde sempre alguns ciclos ventilatórios para o SDVM fazer o ajuste. Lembre-se que é um software. E aqui forneceu 377 mililitros, que a gente pode arredondar para 380 mililitros. Então, agora eu tenho ajustado no SDVM tudo que o caso clínico solicitou. A modalidade ciclada a tempo, que é modalidade PCV, o volume corrente, considerando 7 mililitros por quilo do peso ideal, 380. Sensibilidade inspiratória à pressão, a sensibilidade inspiratória foi ajustada à pressão. Os ciclos mandatórios programados com 4,61 segundos. A frequência respiratória aqui está programada em 13 incursões por minuto. Se eu dividir 60 por 13, eu tenho esses ciclos ventilatórios de 4,61 segundos. A fase inspiratória tem duração de 1 segundo, ou seja, o tempo inspiratório de 1 segundo eu ajustei e o tempo de subida de 0,30 segundos também já estava ajustado. Assim, então, foi feito todo o ajuste no SDVM.